tecnologia de exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, desenvolvida pela estatal brasileira, o Brasil chegou às conquistas atuais. Transferir o pré-sal e a Petrobras para mãos privadas e externas é um dos mais graves crimes de lesa-pátria cometidos pelos golpistas que assumiram o governo em 2016. A herança do general Horta Barbosa, de Getúlio Vargas e da campanha popular O Petróleo é Nosso, no movimento que resultou na criação da Petrobras, está sendo brutalmente atacada. A transformação do Brasil em colônia em pleno século XXI passa pela expropriação do petróleo e pela privatização da Petrobras. Com isso, o país perderá a capacidade de promover de forma soberana seu desenvolvimento industrial e da engenharia genuinamente nacional, com geração de empregos e de renda. Neste momento, diante deste ataque sem precedentes ao Brasil e à soberania brasileira, convocamos todos os cidadãos e cidadãs deste país, democratas e patriotas, para impedir a maior tradição ao Brasil moderno. A defesa da soberania e da independência energética brasileira também é a defesa da existência da nação brasileira como nação soberana. Em todos os recantos do país, vamos afirmar alto e bom som: o petróleo é do Brasil e o Brasil não está à venda. Muito obrigado. Lançaremos neste momento o vídeo produzido pela equipe de comunicação da liderança do PT na Câmara dos Deputados, em parceria com entidades que compõem a campanha O Petróleo é do Brasil. Este é o primeiro produto da campanha. Vamos, então, intensificar a divulgação. A campanha está nas redes, no Facebook, a página é Petróleo do Brasil. No Twitter, Petro Brasil. E o site é o petróleo-é-do-brasil.com.br. Da Petrobras. O governo de Michel Temer quer privatizar, vender a preço de banana. Não a privatização da Petrobras. O governo de Michel Temer quer privatizar, vender a preço de banana a Petrobras. Um crime contra os brasileiros, uma operação antipovo e anti-Brasil. Nos governos Lula e Dilma, o valor de mercado da Petrobras saltou de 60 bilhões em 2002 para 210 bilhões em 2016. A Petrobras sempre deu lucro e tinha o interesse da população em primeiro lugar. No Brasil, o preço do gás era estável, a gasolina subiu pouco. Com Temer e Pedro Parente, o bujão de gás, em menos de 2 anos, saltou de R$40 para quase R$100 em algumas cidades. Aumento absurdo, dezenas de vezes mais que o aumento do salário mínimo. Vejam só, não é à toa que 1,2 milhão de brasileiros passaram a usar leite em vez de gás. A gasolina subiu mais de 60%, de R$ 2,80 para mais de R$ 4,50. E com a privatização que Temer quer, a situação vai ficar ainda muito pior, pois os estrangeiros só querem lucro, não pensam no povo. E com o aumento do preço da gasolina, tudo sobe, e a população sente no bolso prejuízo, e sobra menos dinheiro para fazer compra de supermercado. Os estrangeiros já estão ganhando rios de dinheiro. Temer entregou a eles campos de petróleo do pré-sal descobertos pela Petrobras durante o governo Lula. O que era o nosso passaporte para o Brasil no futuro virou uma farra para os gringos. Temer vendeu o barril de petróleo por menos de uma garrafa de refrigerante. E o barril hoje custa mais de R$200. É um negócio da China para a Shell e outras petroleiras estrangeiras. Tem a palavra o senador Roberto Requião, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. Economia processual nessa minha intervenção. Eu tenho falado sobre a Petrobras, informado pelos trabalhos do Hildo Sauer e do Siqueira, presidente da EPET. Eu acho que nós estamos exaustivamente... Não a privatização. Estamos exaustivamente conscientes do que significa essa luta. É uma luta antiga, é a luta pela independência do Brasil. Mas lembrando sempre que isto começou, na realidade, com Fernando Henrique Cardoso,
quando colocou 30% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. E dessa forma nos submetendo a decisões, inclusive, do judiciário norte-americano. A privatização do petróleo nessas aberturas ocorreu também na Rússia, mas o Putin, no momento da primeira crise, resolveu o problema recomprando as ações. Eu acho que o nosso caminho deve ser esse, a recompra das ações da Petrobras. E nós estamos, nesse movimento que se inaugura hoje aqui, tratando de 2 decretos legislativos. Decretos no Senado e na Câmara, de autoria, de concepção do Paulão. Onde é que está o Paulão? Paulão, eu acho que você, vamos quebrar um pouco esse protocolo aqui, você podia fazer, não eu, uma justificativa rápida sobre os motivos do decreto. E o decreto nada mais é do que um decreto sustando o decreto do presidente Temer, que viabiliza a venda de ativos da Petrobras sem licitação e a compra de insumos para a companhia petroleira, também com uma licitação extremamente precária. Os motivos, a conversa e a justificação têm sido reiteradamente colocada no Senado e na tribuna da Câmara Federal. O momento agora é de ação. A convocação que eu faço aos companheiros aqui é de conseguirmos um número de assinaturas antecipadamente à discussão dos decretos na Câmara e no Senado que nos garantam a sua aprovação. Fala, em seguida, se a minha sugestão for acatada, o Paulão, numa explicação rápida da justificação, Paulão, por favor. E, posteriormente, pela Frente da Soberania, o deputado Patrus Ananias. Com a palavra, o famoso Paulão. Queria agradecer muito aí a atitude aí do senador Requião, né? Vou dar uma explicação breve aqui. Parabenizar muito também a senadora Ideli, né, que tem feito um trabalho fantástico, com um grupo fantástico lá, e esse projeto de decreto legislativo surgiu lá nesse grupo, inclusive com a participação do meu colega, o Pedro Garrido, a gente fez juntos. É um histórico breve, né? Um histórico breve, as pessoas talvez não saibam, né? Mas o senador Requião, ele foi autor de um projeto muito importante, que é o projeto de lei que estabelecia o estatuto jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. O trabalho do senador foi fantástico e era um belo projeto de lei. Ocorre que, de certa forma, esse projeto de lei, ele sofreu algumas distorções, né, quando da relatoria, e a lei das estatais, que é esse estatuto jurídico, a lei 13.303, ela de fato não é tão boa como o projeto de lei do senador Requião, mas é a lei em vigor no país. E nós tivemos uma preocupação muito grande nesse projeto de lei, e de certa forma foi mantido na lei das estatais, que era o seguinte: a Petrobras, na condição de operadora, e ela é a grande operadora do Brasil, né, ela está sujeita a todos os procedimentos licitatórios previstos na lei das estatais. Ocorre que veio o projeto de lei 9355, que estabelece que a Petrobras, na condição de operadora, ela pode contratar como sendo uma empresa privada. Então, é uma afronta, assim, brutal à lei. Esse decreto chega a ser um assente. Mas não só a Petrobras deve contratar seguindo os procedimentos licitatórios da lei. As vendas também, todas as vendas de ativos devem estar submetidas não só à lei das estatais, como ao PND, por exemplo, né? A lei 9491, ela simplesmente veda que, por exemplo, a MTS, que é a rede de gasodutos da Petrobras, seja
vendida, e ela foi vendida ilegalmente. Porque a Lei 9491 veda. A TAG, que é a rede de gasodutos da Petrobras na região Norte e Nordeste, também está sendo vendida nesse momento ilegalmente. Os campos de petróleo também estão sendo vendidos ilegalmente sem os procedimentos licitatórios previstos na nova lei. Então, diante de um assinte, de um abuso, de uma entrega do patrimônio público e dessa ilegalidade, foi que a gente construiu aí esse projeto de decreto legislativo, que é muito importante que conte aí com o apoio de todos, né? Eu também queria fazer uma grande homenagem ao doutor Estrela, que foi o meu primeiro chefe da Petrobras, e afirmo que é como engenheiro da Petrobras de 17 anos, com 38 anos de experiência na área de petróleo, que se não fosse o doutor Estrela, provavelmente a gente não estaria aqui hoje, não estaria nem discutindo o pré-sal. Então ele é o grande técnico desse país, doutor Estrela. Deputado Patrícia Ananias, por gentileza. Boa tarde. Quero saudar todas as pessoas aqui presentes. Por uma questão de economia, de tempo, quero saudar todas e todos, na pessoa do senador Roberto Requião, presidente da nossa frente parlamentar mista em defesa da soberania nacional, na pessoa da senadora Ideli Salvati, uma das responsáveis por este encontro, e também na pessoa do doutor Estrela. Eu pretendo dar um depoimento aqui, vinculando o petróleo, a Petrobras, a uma operação mais ampla de desmonte que nós estamos assistindo no Brasil. Vimos aqui a exposição do doutor Estrela, do Paulão, do senador Requião, teremos outras informações sobre a questão da Petrobras, também nesse conciso e muito bom texto. Mas, de um lado, nós estamos vendo, e as coisas estão interligadas, um desmonte dos direitos sociais. Tudo que diz respeito aos pobres, às classes trabalhadoras, está sendo desconstituído. Tudo que nós construímos a partir do início do primeiro mandato do grande governo do presidente Lula, o melhor da nossa história, está sendo negado. Nós vimos isso inicialmente na chamada PEC, Proposta de Emenda Constitucional 241, aqui na Câmara, 55 no Senado, que se tornou Emenda Constitucional 95, descaracterizando a Constituição cidadã e congelando o Brasil por 20 anos. Um país com as potencialidades do Brasil, país continental, com os nossos recursos naturais, inclusive o petróleo, 20 anos sem investimentos em educação, saúde, cultura, saneamento básico, assistência social, segurança alimentar, pesquisa e por aí afora. Depois tivemos a chamada reforma trabalhista. Eles diziam que a nossa CLT era velha, de 1943. Fizeram então um retorno ao século XIX, ao período anterior ao direito do trabalho, porque a reforma que é aprovada não é reforma, é o início do fim do direito do trabalho no Brasil, que tem a sua referência fundamental no ordenamento jurídico e na Constituição. Ao lado desse desmonte dos direitos sociais, citei aqui dois exemplos, para não me alongar, o desmonte da soberania do nosso país. A entrega esquartejada, como foi dito aqui muito bem, da Petrobras, está sendo entregue em parcelas, e agora, na mesma linha da Petrobras, nós estamos lutando aqui na Câmara, bravamente, para impedir a privatização da Eletrobras. E junto com a privatização da Eletrobras, a privatização das nossas águas, porque o setor elétrico brasileiro tem a sua referência básica em hidrelétricas. Então, privatizar a energia elétrica no Brasil
que além de ser um bem fundamental à vida, à dignidade das pessoas e ao desenvolvimento do país, está diretamente ligado também aos nossos recursos naturais e às nossas águas. Então eu penso que esse encontro aqui é muito importante. Estamos aqui reunidos para resistirmos à privatização da Petrobras. O petróleo e a Petrobras são do Brasil, pertencem ao povo brasileiro, mas é importante nós contextualizarmos a defesa da Petrobras nesse território mais amplo. O que nos cabe hoje é uma tarefa heróica, histórica, mas generosa. Está nas nossas mãos defender o Brasil e defender o povo brasileiro. Muito obrigado, um abraço muito fraterno e afetuoso a todos os bravos combatentes nacionais. Saudamos a presença do líder da bancada do PT, o deputado Paulo Pimenta, o deputado José Guimarães, Carlos Zaratini, Luiz Sérgio Ladida Luz, Décio Lima, Arlindo Chiabla e a deputada Benedita da Silva. Tem a palavra agora a presidenta, a deputada federal pelo PCdoB e presidenta do PCdoB, Luciana Santos. Gente, muito boa tarde a cada um e a cada uma de vocês. Quero aqui saudar o senador Requião, em nome dele, saudar todos os parlamentares que participam da Frente Mista em defesa da Petrobras e da soberania nacional. Em nome da minha camarada líder da nossa presença no Senado, Vanessa, saudar as mulheres aqui dessa frente. Eu considero que essa é a frente mais importante que acontece no parlamento no momento. Porque, como bem disse aqui nosso querido deputado Patrus, essa não é uma agenda isolada. Essa é uma agenda de um conceito que está por trás disso que está acontecendo no Brasil, de um golpe de Estado, de um governo que se impôs dessa maneira e cujo objetivo principal é interromper o projeto nacional e popular e impor ao país sem o crivo das urnas, sem ter passado pela soberania do voto popular, um conceito de Estado, que é esse Estado mínimo para o povo e o Estado máximo para os rentistas e para o mercado financeiro. Essa que é a lógica. E com isso há uma agenda extensa de retirada de direitos que passou pela reforma trabalhista, pela destruição das políticas públicas tão essenciais à vida do povo brasileiro, pelos direitos humanos, mas eles estão atingindo políticas de Estado, políticas que passaram governos e governos, e ninguém teve a petulância de contrariar conquistas que são caras e que são históricas para o povo brasileiro. E que são medidas que você não reverte num governo para o outro. Exatamente porque são políticas de Estado, políticas permanentes. Então, quando nós pudermos, em algum momento, mensurar, calcular o impacto disso para gerações e gerações, nós vamos ter a percepção da perversidade do que está em curso. Afinal, quando a gente olha para essa bandeira, eu que nasci em 65, mas a gente está voltando, desculpa, Bandinho, mas nós estamos voltando para a bandeira da década de 50, ainda no segundo governo Getúlio Vargas, e que nós fizemos a campanha pelo petróleo é nosso. Estamos nós voltando mais de 60, quase 70 anos atrás, para defender as bandeiras que foram muito caras à construção das bases do Estado brasileiro. Não há no Brasil grandes investimentos, sejam eles sociais na área ambiental, sejam eles estruturantes para as cadeias produtivas, que agregam valor para as cadeias produtivas mais dinâmicas, que não tenha lá os recursos desse ativo do povo brasileiro, que é o que nós temos do nosso óleo, do nosso petróleo. Quando a gente olha a ANP, Chinaglia, papel da Agência Nacional do Petróleo para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são políticas públicas que impactam na produção científica nas universidades. Ou quando você tem políticas ambientais,
qualquer que seja aquilo que é estruturante no país, você vai ver lá a presença da Petrobras ou do Banco Público, que é o BNDES, também da década de 50, que eles então mudaram a política de taxa de juros do longo prazo e agora, procurando com palavras cada vez mais pirotécnicas, que eles falam que não é venda de ativo, eles dizem que é um desinvestimento. Eles não dizem que é privatização, dizem que é, no caso da Eletrobras, por exemplo, pulverização das ações da Eletrobras, ou democratização. É impressionante, não é, como a farsa é o que procura se impor nesse país, negar o peso estratégico que tem a Petrobras. Eu me lembro bem que ainda no governo Dilma se falava do preço de mercado. Ora, preço de mercado, ele é volátil, ele é subjetivo, ele tem muito mais a ver com a política do que com o real. Preço para nós não é o de mercado. Preço para nós são os ativos, são as riquezas que a Petrobras acumulou. E não foi japonês, não foi alemão, não foi inglês que descobriu e que detém a tecnologia de extração de petróleo em águas profundas. Foram os petroleiros do Brasil, esses que estão aqui presentes entre nós, a inteligência nacional, que foi capaz de fazer e montar essa que é a maior empresa do país. Então não é qualquer coisa que está em jogo. Por isso que o PCdoB entrou com a ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, para questionar os aspectos da lei de estatal e esse tal dos ativos. Porque, afinal, em 2013, nós vimos a denúncia do Edward Snowden, não é, em 2013, que grampeou uma chefe de Estado por conta do pré-sal, que é um ativo para o futuro, que não é um ativo que se pode se colocar na lata do lixo como se não valesse nada. Nós, portanto, estamos diante da ameaça da retirada de conteúdo local, não é? Na cadeia produtiva da indústria naval. Eles dão o nome que se dá é o waiver, mas é a revisão dos contratos que garante aquilo que é o aspecto essencial do desenvolvimento do país. Não há como retomar o crescimento abrindo mão do conteúdo local. É por isso que, para além de questionar aspectos da lei das estatais, eu estou concorrendo com o nosso Pelegrino, que fala alto pra caramba também. E olha que eu estou no microfone, viu? Então, além da ADIM, que questiona aspectos da lei de estatais, também questiona exatamente essa chamada venda de ativos, que na prática é a privatização da empresa. Mas eles querem mais, com certeza. Eles querem mexer no marco regulatório da partilha, porque exatamente também foi medidas de interesse nacional, de soberania nacional, que foram aprovadas no período do governo Lula. É por essas e outras que essa frente mista, em defesa da Petrobras e da soberania, cumpre o seu papel no momento nessa casa, mas nós precisamos fazer o que fizemos na década de 50, ganhar as ruas, para que se tenha uma nova campanha pelo petróleo nosso, que é exatamente a campanha do petróleo é do Brasil. Firme na luta, muito obrigada. Saudamos a presença da senadora Vanessa Graziotin, dos deputados Nelson Pellegrino, Enio Verri, Zé Carlos, Bongás, Leonardo Monteiro, Nilton Tato. Tem a palavra o líder do PSOL, Chico Alencar. Para amenizar, começo com a dura poesia de ferro do Drummond. Lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, luto mal rompe amanhã. Esse é um evento de palavras, de discursos, de dizer o sabido por todos nós aqui, até de rostos conhecidos. É o início tímido, interno, de uma campanha essencial. Como Luciana bem lembrou, só terá efeito se ganhar as ruas, se virar movimento de massa.
E a gente tem sempre um papel meio pedagógico nesse Brasil de hoje. Primeiro, para lembrar que as nações do mundo dito desenvolvido só se constituíram como nações a partir de pelo menos 3 eixos fundamentais: matriz energética, sistema público de educação e políticas sociais de redução da desigualdade, ou seja, mais justiça social. Não há país dito desenvolvido, e isso até está aquém ou além da questão do socialismo e do capitalismo, que não tenha esses elementos. Há países capitalistas desenvolvidos que têm muito menos desigualdade do que a do Brasil, todo mundo sabe disso. Há países socialistas que, na sua experiência histórica, tiveram conquistas admiráveis e muito em cima de sistema público de educação e de saúde e matriz energética nacional e soberana. Portanto, é uma questão de construção da nação. Alguém aqui disse, poxa, eu estou olhando ali o cartaz, fico lembrando dos anos 50, campanha do petróleo é nosso. Na verdade, a gente vive tempos de uma coalizão regressista, retrógrada no poder e voluptuosa, voraz. Nós estamos vivendo agora aqui a celeridade do segmento forte deles no agronegócio. O Bom Gás está lá na luta conosco, muito combativo como sempre. Eles querem aprovar para ontem a liberação total dos venenos no Brasil, alegando que isso é progresso, alegando que produção e produtividade dependem disso. Então a gente vive tempos de retrocesso profundo, de regressismo absoluto e de miséria intelectual, inclusive na formulação. Tem jornalista que não sabe que existem classes sociais e que elas têm contradições. Tem uma mídia que acha que internacionalizar é o caminho, que o mundo globalitário tem as soluções para tudo. E tem representantes parlamentares que só se vinculam às grandes corporações. O sentido do mandato deles é o negócio. Portanto, o desafio está colocado. Eu tenho uma mania curiosa e talvez meio tola. Eu, na minha vida, só tive conta no Banco do Brasil. E, a não ser em situações muito excepcionais, eu abasteço sempre imposto da Petrobras. Isso é um pequeno gesto muito simbólico, que eu acho que indica que a gente tem que caminhar no sentido de redescobrir o Brasil. Eu comecei com Drummond, mas vou terminar com um carioca chamado Aldir Blanc e Maurício Tapajós. Há muito tempo atrás eles fizeram uma música chamada O Brasil Não Conhece o Brasil. Um desses era com Z, o primeiro Brasil com Z. E eu acho que a gente está nessa etapa. Em primeiro lugar, derrotar essa coalizão de entreguistas, é um termo antigo, mas muito atual, que está no poder. E, em segundo lugar, redescobrir o Brasil. Agora, essa é uma tarefa do povo inteiro. E nós que tentamos representá-los, estimular sua organização, os petroleiros têm um papel fundamental nisso, vamos assumir essa missão. Portanto, o petróleo é do Brasil e o Brasil tem que ser do seu povo, da sua gente. Vamos nessa. Saudamos a presença do senador Humberto Costa, dos deputados Assis do Couto, Jorge Sola, Rubens Ottoni, Glauber Braga e Edmilson Rodrigues. Tem a palavra a senadora Lídice da Mata. Boa tarde, todos os companheiros e companheiras aqui presentes, parlamentares, entidades, a FUP em especial. Nós estamos nesse momento lançando um manifesto contra a entrega da Petrobras e do pré-sal aos estrangeiros. Esse é o objetivo do nosso encontro.
através da Frente Mista em Defesa da Petrobras e da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. Dois esforços de construção no Congresso Nacional digamos assim, de trincheiras de resistência a um projeto que se instalou de maneira absolutamente ilegítima no Palácio do Planalto e que tem, desde então, implementado um programa agressivo, extremamente agressivo, contra o povo brasileiro. Parece que encomendaram ao presidente Michel Temer a decisão de destruir o Brasil e de destruir o povo brasileiro, porque todas as suas medidas vêm sempre no sentido ou de acabar com a soberania nacional ou de destruir mais ainda a capacidade de resistência econômica, inclusive de direitos sociais, de direitos dos trabalhadores do povo brasileiro. Para fazer frente a isso, nós temos que ampliar os nossos braços, nós temos que reunir o esforço daqueles que, pensando às vezes um pouco diferente um do outro, mas pensam no mesmo sentido, no sentido de fazer o Brasil desenvolver-se num desenvolvimento voltado para a afirmação da sua soberania e voltado, portanto, para a construção de um ambiente no Brasil de igualdade social. É muito difícil do momento em que estamos vivendo, muito diferente. Nós acabamos de votar no Senado Federal, numa comissão do Senado, a MP 814. A senadora Vanessa Graziotin e outros senadores estiveram lá destacadamente na resistência. E na resistência, numa medida provisória, que, embora não seja a medida provisória da privatização do sistema elétrico brasileiro, mas é a que lhe dá a estrutura, a base para que essa privatização seja realizada. E nós não podemos transformar a nossa resistência apenas numa resistência do Congresso, porque aqui o jogo já está jogado. A maioria esmagadora dos parlamentares que aqui está para servir a este governo, que é um governo claramente de traição nacional. Nós precisamos buscar forças na sociedade brasileira. E eu não tenho dúvida de que qualquer pesquisa que seja feita no Brasil, o povo brasileiro se pronunciará contra a entrega do seu patrimônio, contra a entrega da Petrobras, contra a entrega da Eletrobras, contra a entrega da Chesf, contra a entrega das refinarias, porque o nosso povo sabe o quanto lhe custou construir este patrimônio, sabe quanto foi necessário em anos de trabalho, de investimento na sua população, na sua inteligência, para que nós chegássemos até aqui a ter uma Petrobras que foi capaz de despontar no mundo como uma grande empresa de petróleo que disputou e que conseguiu fazer a exploração do petróleo em águas profundas. E não é difícil imaginar que nós, quando conseguimos entrar nos Estados Unidos e começar a atuar naquele país, começou a desabar sobre o Brasil toda uma tempestade que levou a um tipo de movimentação política que foi capaz de, através de um golpe parlamentar, midiático, jurídico, levar a presidente da República ao impeachment, tirar a presidente legitimamente eleita e trazer para o Brasil esse momento de eu diria, de momento de sombra. Nós vivemos um momento sombrio no Brasil, onde as liberdades são ameaçadas e onde, particularmente, o nosso patrimônio é retirado dia a dia. Eu pensei até que nós tínhamos conseguido, com a paralisação da reforma da Previdência, e cada dia mais os escândalos e o desgaste desse governo, deputado Chico Alencar, paralisar a sua capacidade de fazer mais maldades, mais perversidade contra o povo brasileiro. Mas eles estão demonstrando que não vão parar. Eles estão demonstrando que, apesar de terem apenas 9 meses de
de governo, eles vão tentar até o último momento tirar os recursos do povo brasileiro. E vão voltar com a discussão da privatização também da Eletrobras. Já caminham na Câmara dos Deputados, assim como a aprovação dessa medida provisória 814. Todas essas medidas têm que encontrar em nós a decisão firme de impedir a sua aprovação no Congresso Nacional. Mas, mais ainda, a ideia de que a Petrobras, esta que serviu de pilar para todo o desenvolvimento econômico do nosso país, esta que o povo lutou para construir, ela tem que se transformar agora na grande campanha, a grande campanha que vai unir o povo brasileiro, para sair desta eleição convencido de que nós só podemos eleger alguém neste país que tenha compromisso em afirmar que o petróleo é do Brasil e que o Brasil é dos brasileiros. Portanto, vamos firmes à luta. Saudamos a presença do deputado... Saudamos a presença do deputado Pedro Kizai, deputado Marco Maia, de Leonardo Brito, que representa nesse momento a Fundação Leonel Brizola, e do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Tem a palavra, representando a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bem, boa tarde a todas e todos. Saudar aqui primeiramente a nossa companheira, a senadora Ideli, pelo belíssimo trabalho que tem feito aí na coordenação dessa campanha. E aproveitando aqui, saudando a senadora Ideli, saudar cada senadora, cada deputada, cada companheira que está aqui presente. Saudar o nosso companheiro, o senador Roberto Requião, e em nome dele está saudando cada deputado, senador, cada companheiro e companheira que está aqui presente, diversas entidades sindicais, movimentos sociais que estão aqui conosco. Vendo aqui também diversos companheiros da FUP, também presentes aqui nessa atividade. Bom lembrar que a categoria petroleira, ela tem um papel importantíssimo na defesa da Petrobras em toda a história do Brasil, principalmente nesse período da redemocratização do nosso país. Nós precisamos lembrar aqui da greve de 83, onde, principalmente ali na Bahia, deputado Nelson Pellegrino, nós tivemos a refinaria Adolfo Alves, junto com a Replan, fazendo uma grande greve, num período em que ainda tínhamos os militares aqui comandando, infelizmente, esse país. Greve essa que fez com que metalúrgicos entrassem em greve, outras categorias entrassem em greve, e nós tivéssemos ali depois uma greve geral que balançou a nossa correlação de forças naquele momento. Vou lembrar que a categoria petroleira, em 1998, no processo de elaboração da Constituição Federal do nosso país, ajudou a manter no texto da Constituição que deveria ainda ter no país um monopólio estatal do petróleo a partir da Petrobras. Bom lembrar que a categoria petroleira, ela em 1995 fez uma greve histórica de 30 dias, que junto com outras categorias, junto também com a sociedade brasileira, barrou o processo de privatização do sistema Petrobras, e nós não permitimos que a Petrobras ela se tornasse a Petrobrax, tão sonhada pelo governo do FHC, que aqui foi citado anteriormente. Bom lembrar que a categoria nos anos 2000, já no governo do nosso presidente Lula, que está injustamente preso hoje, e também no governo da presidenta Dilma, a categoria petroleira fez com que essa Petrobras não fosse apenas uma empresa de petróleo e gás. Tornou essa Petrobras uma empresa de energia integrada que descobriu o pré-sal, e está aqui o nosso companheiro ex-diretor de EIP, o companheiro Estrela, e que fez com que a Petrobras se tornasse uma empresa do povo brasileiro. Vou lembrar que também ainda no governo da companheira Dilma, essa categoria aguerrida fez uma greve histórica de 15 dias contra o novo plano de negócios de gestão da empresa, que já abria, infelizmente, um processo de privatização da nossa companhia. E agora, companheiros e companheiras, a partir de 2016, no cenário de golpe de Estado, essa categoria petroleira, mais uma vez, se coloca na luta contra a privatização do sistema Petrobras, se coloca na luta contra a entrega das nossas riquezas
se coloca na luta em defesa da soberania nacional e em defesa da democracia. E por conta de tudo isso, estamos fechando até o dia 12 de maio assembleias em todo o Brasil, aprovando uma greve, mais uma vez histórica, da categoria petroleira contra a privatização do sistema Petrobras. Lembrando aqui o companheiro Moraes que essa greve é necessária não apenas para os petroleiros e petroleiras, é necessário para a sociedade brasileira, porque o petróleo ele é do Brasil, a Petrobras ela é do Brasil. Lembrando hoje que já 17% da população brasileira, principalmente no Nordeste, meu companheiro Éder, já consome, já faz comida com lenha, não consumindo mais gás de cozinha, que não tem como consumir. Aqui o vídeo que a campanha que trouxe já está nos mostrando que já está chegando a quase R$100. Então essa greve que nós faremos é em defesa também do povo brasileiro. Nós estávamos juntos na luta contra o golpe. A companheira Dilma, que infelizmente foi retirada aqui do governo do país, tendo mais de 54 milhões de votos de brasileiros e brasileiras. Estávamos nas fábricas, estávamos aqui no Parlamento, no Congresso Nacional, estávamos nas ruas. Também estávamos e ainda estamos na luta em defesa do nosso companheiro Lula, em defesa da liberdade dele, que sim, fez com que a Petrobras se tornasse uma gigantesca empresa, que fez com que mais de 50 mil petroleiros e petroleiras ingressassem nessa empresa via concurso público. Por sinal, eu sou um fruto da geração Lula, um fruto dessa empresa que o companheiro Lula fez com que ela viesse a existir. A FUP, junto com seus sindicatos, apoia sem sombra de dúvidas essa iniciativa, esse lançamento dessa campanha aqui, o petróleo é do Brasil, porque nós estamos do lado certo da história. Estivemos contra o golpe de Estado, estamos em defesa da democracia do nosso país, em defesa da Petrobras e da soberania nacional, porque nós sabemos perfeitamente que privatizar faz mal ao Brasil. Sabemos perfeitamente que defender a Petrobras é defender o Brasil, e também sabemos perfeitamente que o petróleo é do Brasil e o Brasil é do povo brasileiro. Como diz o companheiro Lula, vamos à luta, que a luta continua. Saudamos a presença de Maurício Garcia, da Federação Interestadual do Sindicato dos Engenheiros, ainda da COFECOM, de Roberto Psdelli. E tem a palavra o representante da FNP, Areidson Costa. Olá, boa tarde a todos presentes. Queria começar a fala já na questão que acabamos de entregar mais um ativo da Petrobras, a Termo Bahia. A FNP, junto com a sua assessoria jurídica, onde estivemos em Recife, no TRF-5, fazendo trabalho com desembargadores, porém, mais uma vez mostrou-se que o golpe tem um alvo, e o alvo é o nosso petróleo. E aqui eu não vou ficar me divagando em toda a história do petróleo, que todos que aqui estão sabem a importância dessa matéria-prima, não só para a nossa soberania, mas também para o desenvolvimento dos nossos filhos e dos nossos netos. E nesse inteirinho que vai um pouco da crítica. O alvo do golpe é o nosso petróleo. Em que pese ser tardia essa campanha, porque já vamos desenvolvendo desde 2015, quando a categoria petroleira fez 23 dias de greve, já no prelúdio do que ocorreria nesse país. Mas o que eu queria deixar de recado, que a campanha que nós fazemos, e aí a FNP, através de outdoor, através de um trabalho e ações populares, que de certa forma coibiu 50% aí do plano de desinvestimento do governo Temer, ainda é pouco para a gente tirar o alvo que é o petróleo. Essa campanha vem de suma importância. É a união dos parlamentares com as entidades e as categorias envolvidas diretamente com o petróleo. Mas mais que isso, não teremos êxito se cada um daqui não sair com a responsabilidade de levar essa campanha para cada cidadão desse país. Porque somente assim a gente vai conseguir aquilo que a gente almeja, que é manter o petróleo com o Brasil, manter a Petrobras com o brasileiro e a nossa
soberania ilibada. Obrigado a todos. Saudamos ainda a presença de Carlos Alberto, do Sinergia de Santa Catarina, de José Renato, da Federação Nacional dos Portuários. E tem a palavra agora, representando o CNTE, melhor dizendo, Roberto Leão. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Eu quero trazer aqui a certeza da participação dos trabalhadores de educação brasileiros nessa campanha fundamental, não apenas para a educação, para a escola pública, mas para o nosso país. Nós fizemos uma grande luta na questão do pré-sal. Está ali o Paulo, que é um dos que nos ajudou e nos auxiliou muito. E estamos vendo que temos que continuar lutando para não vermos escorrer pelos nossos dedos essa conquista. A CNTE tem trabalhado muito a questão da energia. Nós fazemos parte do grupo que discute energia. A companheira Selene, do Rio Grande do Sul, do CEPERS do Rio Grande do Sul, é a companheira que atua. Nós temos participado de eventos juntos, né, Moraes? Guerreira, muito forte, muito firme, buscando construir um senso na sociedade brasileira da necessidade e da importância de mantermos a Petrobras nas mãos do povo brasileiro. Nós queremos a Petrobras para o Brasil, mas a Petrobras que nós queremos para o Brasil, com certeza não é a Petrobras que esses entreguistas querem. E o Brasil que nós queremos que seja dono da Petrobras, também não é o Brasil que esses entreguistas querem. Nós queremos um Brasil autônomo, um Brasil que ande com as suas próprias pernas, um país que o povo se sinta digno, o povo tenha participação efetiva na tomada das decisões do caminho do país. Por isso, defender a Petrobras é defender a educação, é defender saúde, é defender segurança, é defender desenvolvimento, é defender um país inclusivo, um país onde nós tenhamos a participação efetiva de todos, um país onde a justiça social possa efetivamente existir, onde nós possamos viver felizes. Defender a Petrobras, defender a Petrobras para o povo brasileiro é defender o país feliz do nosso povo, o país dos nossos sonhos. A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, sai daqui, primeiro, com a certeza de que temos uma tarefa muito grande para fazer. Contem conosco, cada escola desse país, cada espaço público frequentado e que tem a participação dos trabalhadores em educação, tenho a certeza, é uma trincheira na defesa da Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o povo brasileiro. Companheiros e companheiras, eu não fiz a saudação de inicial, mas quero fazer na final, e quero cumprimentar aqui um pouco corporativamente a companheira senadora Ideli, que eu tenho orgulho e a satisfação de representar, porque ela faz parte da categoria de trabalhadores de educação deste país e foi presidente da ALISC e do SINT de Santa Catarina, né, Ideli? Então, companheiros, nós estamos juntos nessa luta, é a luta de todos nós, de todos os brasileiros que pensam um país para todos nós, independente, autônomo e verdadeiramente livre. Muito obrigado. Tem a palavra, representando o Conselho Nacional da Saúde, Ronald. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar, não corporativamente, mas bairisticamente, a senadora Ideli Salvati, que é do meu estado, lá de Santa Catarina, agradecer o convite e dizer, senadora, quando foi formulado o convite, o Conselho Nacional de Saúde está hoje na sua reunião ordinária. Nesse momento está na pauta do Conselho Nacional de Saúde, com a presença da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, com todas as centrais sindicais, se debruçando sobre o debate das consequências de mais um golpe, que é a reforma trabalhista na saúde do povo brasileiro. Mas antes de vir para cá,
fiz questão de estender esse convite ao conjunto das mais de 48 organizações que compõem o Conselho Nacional de Saúde. São as associações de moradores, são as centrais sindicais, são os conselhos profissionais, são representação de gestores que não poderiam estar ausentes dessa luta, porque o que nós vivemos no país não é diferente em todas as demais áreas que tem um regramento da nossa contratação social, que é a nossa Constituição. O Brasil está todo à venda. Não é apenas o nosso petróleo. Mais recentemente, o que mais nos apavora, que a vida dos brasileiros se tornou também mercadoria. Se eu não estou enganado, a Câmara dos Deputados, hoje de manhã, discutir aqui em audiência pública como é que vai ser o negócio das vidas, como é que os planos de saúde vão negociar as vidas, ou seja, a estrutura, a vida do povo, a nação brasileira está sob a mais dura ameaça e está comprometida sendo ameaçada. O Sistema Único de Saúde, que tinha conseguido ampliar um pouco seus recursos com a aprovação dos recursos do royalties, do pré-sal, até mesmo esses, a perversidade da emenda constitucional 95 retirou esses recursos a mais para o Sistema Único de Saúde. Mas para muito além da retirada de recursos, o roubo, é o sequestro do nosso futuro, é o sequestro da nossa nação existir enquanto nação soberana. E não temos menor dúvida que a consequência de práticas como a entrega do nosso petróleo, a entrega da nossa joia da coroa, que é a nossa Petrobras, terá consequências dramáticas na vida do povo. Por isso, senador Ideli, companheiros sindicalistas, parlamentares, senadores, podem ter certeza que as organizações do povo que têm espaço nessa conquista do povo brasileiro, que é a democracia participativa, que é o controle social, marcharão juntos nessa campanha e reafirmando no seu processo de exercício da democracia participativa que o petróleo é do Brasil, que a Petrobras é e tem que continuar sendo dos brasileiros, do povo brasileiro. Nós temos agora, acabamos de aprovar, deve estar sendo convocada a 16ª Conferência Nacional de Saúde, onde coloca, além da questão da democracia e da saúde como questões essenciais para o desenvolvimento do nosso país, o respeito e a defesa da soberania da nossa pátria como as questões centrais na defesa de um futuro para o nosso povo. Então eu queria saudar e trazer aqui não só a solidariedade, mas o engajamento do conjunto das organizações que têm assento no Conselho Nacional de Saúde a essa importante e vital luta do povo brasileiro nesse momento. Um forte abraço a todos. Representando a Central Única dos Trabalhadores, Graça Costa. Boa tarde, companheiros e companheiras. Como eu sou professora, bora fazer silêncio, pessoal, para escutar, aqui, né, pregão, né? Olha, é um prazer muito grande estar aqui representando a CUT e conhecer pessoalmente o Estrela, porque é um símbolo para nós, não só da classe trabalhadora, mas da inteligência, da pesquisa e do futuro do nosso país. Então, é importante dizer isso. Uma frente parlamentar, aí parece uma coisa, palavras jogadas ao vento aqui, mas não é. Uma frente parlamentar é muito importante, é um instrumento do parlamento que vai discutir, que vai aprofundar, que vai, inclusive, acompanhar toda a legislação que vier a ser aprovada ou não, disputada aqui dentro do Congresso Nacional. Então, eu valorizo muito esse instrumento da frente parlamentar, porque pode, inclusive, ter uma expressão nacional. Você pode ter os parlamentares aqui que assinam,
mas os parlamentares estaduais também podem assinar à frente, podem fazer parte, os parlamentares municipais também. Então isso tem uma envergadura bastante ampla se realmente tiver corpo essa questão da frente. E aí está de parabéns a companheirada e está de parabéns os parlamentares que assinaram e que estão compondo essa frente. A situação brasileira é realmente muito grave. Nós estamos num processo de golpe e às vezes as pessoas acham que vai acontecer um episódio e vai se acalmar e que não vem um outro, e a gente não pode baixar as armas, como a gente diz, porque o golpe está em curso e ele está acelerado e ele vai trazer mais prejuízo para nós. No momento, aqui no parlamento, tem a medida provisória que trata da Eletrobras. Mas nós temos 145 estatais, empresas públicas, que estão na lista para privatização. E boa parte delas já foram. E elas não vêm para cá para o parlamento, elas passam direto no processo do executivo, nos estados e etc. Que é diferente. Dizer que quer privatizar a Petrobras e botar aqui um projeto, tem uma reação em massa, eu tenho certeza disso. Mas eles estão fazendo a estratégia correta, que é ir vendendo aos poucos e fazendo de forma individual. O que nós temos que estar muito alerta todo dia, toda hora. Então, tem uma movimentação que eu acho que é super necessária, que é a unificação, a unidade nossa para a luta nesse momento. Porque o ataque, ele vem para a Eletrobras, para a Petrobras, para outras estatais, como também está um desmonte muito forte do serviço público. Então, quero já fazer um convite para todos e todas, que na próxima semana, 16 e 17, a CUT vai estar realizando um seminário que trata de discutir o impacto da emenda constitucional 95, tanto para o serviço público como para as estatais, e nós vamos lançar no dia 16, no final da tarde, uma campanha nacional nossa em defesa do serviço público e das estatais brasileiras e fazer um pouco disso de coordenação, de unificação de todas essas frentes, de todas essas campanhas que estão em curso no nosso país, para dar uma visibilidade mais nacional, mais ampla e também descer nas nossas bases, para fazer o debate mais acalorado e mais miúdo, que é necessário, que está lá na ponta com a população brasileira. Então, nós vamos fazer um lançamento depois aqui no Congresso Nacional e vamos fazer nos estados, enfim. Mas acho que essa iniciativa é a iniciativa que vai levar, valorizar essa campanha que está sendo lançada aqui e as outras que estão em curso das outras estatais. Então, a CUT está firme nesse propósito da defesa do serviço público e das estatais brasileiras nesse momento, porque o que está em curso do governo golpista para nós e desse parlamento é realmente fazer uma transformação do Estado brasileiro. E é um Estado pior do que qualquer outro país. Nenhum outro país do mundo, nos seus ajustes, teve coragem de fazer o que o Brasil está fazendo, que é um congelamento de recurso público por 20 anos. Então, a pobreza vai aumentar e nós vamos sofrer muito mais do que o que nós sofremos até agora. Muito obrigada aí pela atenção e conte conosco nessa luta. Representando a CTB, tem a palavra Paulo Vinícius. Boa tarde. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão sobre esse momento gravíssimo que o país vive, em que objetivamente ocorreu uma conspiração estrangeira baseada em serviços secretos que
visavam a expor e desmoralizar e causar um dano de imagem brutal à Petrobras, no curso de uma realização de um golpe de Estado para articular, através de um movimento geopolítico de grande envergadura, que é o movimento em que os Estados Unidos passam a ser autossuficientes em petróleo pela produção do petróleo da areia de xisto bituminoso do norte dos Estados Unidos, e também da produção saudita, que levaram ao fato do petróleo ficar em $30 no curso do processo de quebrar a Petrobras. Então os caras baixaram o petróleo, desmoralizaram a empresa, deram um golpe de Estado, fatiam a empresa e entregam a preço de banana. Então é essa a realidade que nós estamos vivendo no curso do feirão do Brasil. Compre 3 e pague 2, compre 10 e pague 0,1. O Brasil deles é o Brasil literalmente agro, porque não vai sobrar nada, vai ser soja e ferro-gusa. Porque o Brasil deles é o Brasil da destruição das empreiteiras que disputavam o mercado com os Estados Unidos. É o da destruição da indústria de carne do nosso país. É o da destruição do setor de petróleo e gás. É da destruição da vaga dos empregos para os engenheiros. E é supostamente um país mais ético, um país que destrói todos os elementos da sua independência e da sua soberania, notadamente a Petrobras. No entanto, nós estamos sendo, companheiros, no momento, tem sido um momento ainda de derrota, porque nós não conseguimos perceber aquela passagem de um versículo bíblico que está hoje na tumba do Cancelier, reitor da Federal de Santa Catarina, que foi assassinado, foi suicidado, como aconteceu com Herzog. E lá tem escrito na tumba dele: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa questão da unidade do povo para poder enfrentar interesses tão poderosos que são articulados, como diz corretamente o manifesto, em torno do imperialismo estadunidense que propaga o fascismo do mundo, aliado à mídia monopolizada criada pela ditadura e pelas oligarquias, pelo que há de mais funesto, corrupto e carcomido da política oligárquica brasileira, aliada com um setor poderosíssimo do Estado brasileiro, essa aliança espúria, amando de banqueiros o capital financeiro, é ela que está destruindo o nosso país. E do lado de cá, que reúne mais de 99% do nosso povo, que reúne inclusive os iludidos, que fizeram lamentavelmente ecoar o verso do Castro Alves, que dizia lá no Navio Negreiro, que existe um povo cuja bandeira empresta para tamanha covardia. Esses iludidos que vestiram o manto da bandeira brasileira para instaurar o regime da destruição do Brasil, esses não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos estão nesses 4 setores: o capital financeiro, o imperialismo estadunidense, a mídia oligopólica, a oligarquia carcomida. Esses são os setores que devem estar fora da unidade do povo, porque todo o povo tem que estar unido para poder enfrentar inimigos tão poderosos, senão nós seremos fragorosamente derrotados. Então, companheiros, as nossas frentes, os nossos manifestos, elas são muito importantes, mas eu queria lançar uma ideia para todos os sindicatos e federações das empresas estatais. Queria lançar uma proposta, inclusive, para a FUP, mas também para a CONTRAF, para todas as entidades que organizam os trabalhadores das estatais. Nós precisamos sair do nível das entidades nacionais. Precisamos ter um espaço de articulação e diálogo, não de votação e deliberação, que unifique todos aqueles que defendem o Brasil, que defendem a pátria ameaçada pelos ladrões que estão vendendo o Brasil aos pedaços, correndo, porque é assim que agem os ladrões. Precisam de pressa para entregar e vender o Brasil, mas não entregarão, porque o povo vai se unir e nós venceremos. Viva a Petrobras! A Petrobras é o Brasil e é do Brasil, e contem com todo o apoio da CTB e a Nossa Energia nessa batalha que nós havemos de vencer, se nós conseguirmos nos unir para enfrentar os verdadeiros inimigos da nação brasileira. Lembramos que o ato está sendo transmitido pelas redes sociais, na página do Facebook
Petróleo do Brasil, pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado e também pelo Twitter, no Petro Brasil e PT na Câmara. Tem a palavra Ailton Fausto, que representa a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Boa tarde a todas e a todos. Como membro da coordenação da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, organismo associado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tenho a honra de representar nosso secretário executivo, Carlos Moura, nesse momento ausente de Brasília, para assegurar o apoio da CBJP à campanha proposta nesse momento, o nosso esforço para mobilizar a rede de comissões de Justiça e Paz em todo o país e de levar à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil o conhecimento e essa posição no sentido de propor o apoio também da comissão a essa campanha. Obrigado. Representando a Associação Brasileira dos Municípios, Gilmar Domicini. Boa tarde a todos e todas. Eu queria, na pessoa da senadora Ideli, agradecer o convite para a Associação Brasileira de Municípios estar presente nesse evento. E a ABM, que é a mais antiga das 3 entidades nacionais, foi criada em 1946. Provavelmente deve ter participado da campanha O Petróleo é Nosso. E, sem dúvida nenhuma, participará dessa campanha O Petróleo é do Brasil. Porque nós precisamos melhorar o nosso país, e a melhoria do Brasil passa pelos municípios. A grande expectativa que existia dos municipalistas e dos prefeitos e prefeitas do Brasil em relação ao pré-sal está sendo frustrada com toda essa iniciativa do atual governo. Portanto, é muito importante para nós melhorarmos o Brasil, enfrentarmos os grandes desafios que nós temos, e eles passam pela falta de recursos, e na medida em que nós fortalecemos um bem tão importante, colocando esse recurso do pré-sal dentro do Brasil, claro que nós vamos ter os recursos necessários para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Por isso a ABM não ficará fora dessa campanha, e nós vamos levar junto com vocês, e com todos os brasileiros. Esperamos o sucesso dela. Eu trago aqui então, em nome de toda a diretoria, o apoio a essa iniciativa, e me coloco à disposição, e também a ABM, para podermos trabalhar em conjunto no fortalecimento dessa campanha que é vital para o nosso país. Muito obrigado. Representando o MAB, nós convidamos Tiago Alves. Quero saudar, na pessoa da senadora Ideli Salvati, todos que estão aqui, saudar as mulheres lutadoras desta casa, das 2 casas, que vem à frente uma luta heróica contra esse tempo de sombras que avança sobre a nossa sociedade, sobre a nossa história, e que tem nessa casa representação forte e atuante do lado dos que exploram o povo. Eu venho da região de Mariana, sou da Coordenação Nacional do MAB, sou atingido pela barragem da Samarco, moro na região de Mariana, e pelo nosso espanto do cinismo dos golpistas de dizer, por exemplo, que a Eletrobras deve ser que nem a Vale, a Eletrobras privatizada deve ser que nem a Vale. E o resultado da privatização da Vale, entre outros inúmeras violações dos direitos humanos e perda para o Estado brasileiro e para a sociedade e para os trabalhadores, um dos resultados foi o crime da Samarco, que encheu de lama mais de 620 quilômetros de cursos d'água entre Mariana e Regência, no Espírito Santo.
Este é o projeto imposto para o país e que está simbolizado na barragem da Samarco. Aquele crime não significa apenas o maior crime ambiental da história do país, mas ele representa o resultado desse projeto de morte, e é contra isso que nós estamos aqui fazendo a denúncia. Estando aqui também como plataforma operária e camponesa da água e da energia, que é um esforço de reunir trabalhadores da cidade e do campo para pensar um projeto energético popular para o Brasil. E nesse momento, como já foi dito aqui, mas é muito importante reforçar, e também falando junto com os companheiros dos movimentos do campo unitário, aqui está o nosso companheiro da MPA, também que está nessa luta, dizendo que nós precisamos necessariamente, sob pena de uma derrota histórica fundamental, para além dos nossos interesses eleitorais, de qualquer ordem, de qualquer interesse legítimo que seja, é preciso construir unidade política neste país, neste tempo, contra esse projeto e contra o avanço do fascismo que está nas ruas, como semente que cresce na nossa sociedade, contra todos os avanços democráticos da nossa história no século XX, início do século XXI neste país. É um grande desafio para a classe. Essa unidade tem que se dar nesta casa, entre as organizações e os partidos de esquerda no Brasil, todas as forças democráticas, todas deste país, precisam necessariamente estar do mesmo lado, mas nós precisamos construir força popular real. Há milhões de brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, que estão nas periferias, nas fábricas, no campo, espalhados nas cidades médias e pequenas, que esperam que a gente faça agitação e propaganda do nosso projeto. Eles estão lá, estão muitos dispersos, desanimados, não entendendo o que está acontecendo na Constituição Nacional, mas eles nos esperam. E nós precisamos construir, a partir desse esforço da campanha, entre outros esforços de unidade, construir um processo objetivo, um calendário de reuniões, de formação política nos estados e regiões, para transformar essa campanha e as outras em força social, em cultura política de luta para o novo país. Nós do MAB, nós da Plataforma Operária e Camponesa, nos colocamos à disposição para construir nos estados, junto com os trabalhadores e as organizações, esse plano de enraizamento dessa campanha para chegar lá no Cantão, lá no estado do Sergipe, lá no sul do país, lá na cidade de Mariana, para a gente falar de petróleo, de energia, de água e de soberania popular. Água e energia não são mercadorias. Representando a EPET, Herbert. Boa tarde. Gostaria de agradecer à senadora Ideli Salvati e ao senador Requião pela convocação dessa frente parlamentar, que é de extrema importância. O que a EPET vê é que nós estamos nessa luta há 60 anos. A EPET foi fundada há 60 anos na defesa do petróleo nosso. E até em todos os seus momentos, ano a ano, a gente defende a Petrobras. A EPET não é um sindicato. O sindicato da EPET é o sindicato dos petroleiros. A EPET é uma entidade de defesa da Petrobras. É uma entidade de defesa da soberania nacional. E a soberania nacional foi aqui explicitada. Ela foi por todas as pessoas que falaram da sua importância. Energia é saúde. Energia é educação. Energia é desenvolvimento econômico, energia é desenvolvimento humano. Todos nós aqui estamos defendendo esse desenvolvimento brasileiro. Agora nós estamos na nova defesa, o petróleo do Brasil. Nós sempre nos inspiramos em força do petroleiro. A força do petroleiro está em todos os segmentos, do chão de fábrica até a pesquisa. Nós nos inspiramos no Guilherme Estrela, que é um dos nossos associados. Nós inspiramos em todos os petroleiros. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos de levar essa luta para as ruas,
O petróleo é nosso, foi para as ruas. Nós precisamos levar essas mensagens da importância da energia para o povo brasileiro. Nós temos que convocar, nós temos que focar a nossa energia nessa discussão do impacto que vai ter nessas eleições. Então, gente, a frente parlamentar tem que sair desse Congresso e também ir para as ruas. Convocamos também, e temos a certeza de que a FUP, a FNP e todos os sindicatos dos petroleiros vão estar presentes em todas as manifestações de rua que tiver a defesa da Petrobras. Assim, gente, o importante é a defesa da soberania energética. E na soberania energética estão todos: Petrobras, Eletrobras, linha de transmissão, geração de energia, água, tudo isso é soberania. Então, gente, vamos defender a Petrobras, mas como foco de defesa de uma soberania desse país. Muito obrigado. Tem a palavra Caroline do INEP. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Instituto de Estudos Estratégicos em Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, nós queremos dizer que estamos acompanhando e estamos extremamente preocupados com a redução que a Petrobras vem sofrendo e, por isso, nós estamos aqui hoje presentes e apoiando esta frente. Juntas e juntos, nós vamos criar insumos para essa campanha ao petróleo do Brasil. Obrigada. Convidamos para que represente o Centro de Estudos Brasileiros de Saúde, Heleno Rodrigues. Boa tarde a todos e todas. Em nome do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, eu venho trazer o apoio do SEBS a essa campanha e dizer que a luta do SEBS há 42 anos pela saúde pública de qualidade, com equidade, com universalidade e com integralidade, se baseou nos últimos tempos na luta pelo orçamento público, financiamento público da saúde. E a saúde pública brasileira se sente traída com a privatização do pré-sal, com a desnacionalização do investimento no petróleo, porque as questões de energia, água e alimentos são vitais para o ser humano. E como uma entidade dedicada aos estudos de saúde, nós não poderíamos deixar de estar presentes nesse momento, e estamos aqui apoiando a campanha do Petróleo do Brasil, né, como uma sequência do que vemos fazendo na defesa da saúde pública e daquilo que nós pretendíamos ter e continuamos querendo ter, que é a defesa do direito nacional à vida e à saúde. Era o que eu gostaria de dizer aqui e agradeço, na pessoa da senadora Ideli Salvati, a oportunidade de participarmos desse movimento. Muito obrigado. Antes de passarmos a palavra ao nosso último inscrito, gostaria de pedir a gentileza, se alguma entidade ficou sem ser citada e ao mesmo tempo fazer uso da palavra, por favor, é só vir até aqui. Então tem a palavra, representando o Sinergia do Estado de Santa Catarina, Carlos Alberto. Boa tarde a todos e a todas presentes. Parabenizar aqui realmente a construção, né, deste encontro, que é fundamental. Eu acho que esta unidade, né, eu acho que nós chegamos a um ponto de ataque aos trabalhadores, né, aos direitos trabalhistas e às empresas públicas, de tal forma que não resta outra alternativa a não ser ter a unidade da classe trabalhadora. Por isso, eu sou eletricistado, Carlos Roberto Souza, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis e região, representando também a Intersindical dos Eletricitários do Sul do Brasil, ligada à Eletrosul, aos trabalhadores da Eletrosul, da ENGIE e da Celesc, que é a distribuidora de Santa Catarina. Nesse sentido, como nós, trabalhadores do setor elétrico, temos a solidariedade na nossa luta pelos petroleiros e as demais classes sociais trabalhadoras, então realmente nós temos também esse compromisso, vir aqui prestar solidariedade a este evento dos petroleiros, porque o ataque à Petrobras é um ataque a toda a sociedade brasileira. O ataque à Eletrobras, idem. Hoje mesmo, pela parte da manhã, nós estávamos acompanhando a medida provisória 814, né, ao qual vem aí facilitar esse entreguismo
das nossas empresas públicas ao capital estrangeiro, né? Então, é muito contraditório a postura dos dirigentes dessas empresas, como o seu Wilson Pinto Júnior, presidente da Eletrobras, de ataque aos trabalhadores da sua empresa Eletrobras. É inadmissível um presidente de uma instituição contratar uma empresa de publicidade pagando R$2 milhões sem licitação para falar mal dos seus trabalhadores da empresa ao qual é o presidente. Então isso é um absurdo ao qual a gente chegou. Esse é o ponto que nós estamos no Brasil. Então o presidente atacando os trabalhadores ao ponto de chamar os trabalhadores de vagabundo. Só que agora a gente descobriu que ele entrou com um pedido de aumento do seu salário de cerca de 40%. Salário de R$52 mil saltando para R$76 mil. Enquanto que a pauta de reivindicação dos trabalhadores do sistema Eletrobras foi entregue em fevereiro e até agora eles não chamaram nós para negociar. Então é um absurdo. E olha que nós estamos com uma pauta totalmente enxuta. Seria a renovação das nossas cláusulas existentes e a questão realmente da defesa da soberania da Eletrobras, né? Então tem isso. Então a gente traz aqui, em nome dos eletricitários, essa solidariedade à campanha a Petrobras é do Brasil, e assim como também a Eletrobras tem que ser para o povo, né? Então é isso, eu já falei com o Moraes, né? Eu acho que dia 22, 23 e 24 deste mês, os eletricitários já estão em assembleias e já encaminharam uma paralisação de 72 horas a partir do dia 22 deste mês. Então é isso, acho que a gente tem que provocar uma grande unidade entre os trabalhadores, petroleiros, eletricitários, da educação, bancários e todos que puderem vir somar com a gente para a gente fazer uma grande comoção e um grande movimento para esse Brasil afora e botar esses entreguistas para correr para o nosso país. Muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de assistir aqui pelo PT no Senado a transmissão do lançamento da campanha O Petróleo é do Brasil. Informação importante que acabou de ser dita aqui pelo nosso companheiro. Então, no dia 22, os eletricitários vão fazer uma paralisação e pode deslanchar aí para outras paralisações também de outras entidades, como os petroleiros também. Para você que nos acompanhou, agradeço a audiência. A campanha O Petróleo é do Brasil pretende articular uma reação organizada de diferentes setores para anular, e impedir atos antinacionais do governo ilegítimo de Michel Temer, que vem entregando a grupos estrangeiros, a preço de banana, o petróleo do pré-sal, fatias da Petrobras e de outras empresas estatais. Temos mais um companheiro aqui também que foi chamado agora. Dos portuários a gente vai acompanhar a fala dele. Boa tarde a todos e todas. A tarefa ficou fácil, para a gente, porque todos já falaram praticamente tudo, mas a Federação Nacional dos Portuários quer nesse momento se juntar a todas as outras organizações na defesa do petróleo é nosso, na defesa do petróleo é do Brasil, e dizer que nós sempre estivemos nessa luta, sempre estivemos juntos. A Federação Nacional dos Portuários, que esse ano completa 65 anos, nunca fugiu da luta e sempre vai estar na luta. E finalmente vamos dizer assim, Lula livre, Lula inocente e Lula presidente. E vamos lá. Neste momento, então, a senadora Ideli Salvati fará a leitura das entidades que assinaram o manifesto e logo em seguida nós convidamos a todos para que se juntem a ela, para que façamos uma fotografia como registro do lançamento da campanha O Petróleo é do Brasil. Bom, então, durante o ato, a gente foi consultando as entidades que participaram, então a gente já tem o ok para firmar o manifesto e a campanha. A FUP, como não podia deixar de ser, e a FNP, as duas entidades aí sindical dos nossos petroleiros, as nossas duas centrais sindicais que estão aqui presentes, a CUT e a CTB, a AEPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, o INEP, o Instituto de Estudos também, a CNTE, a Entidade dos Trabalhadores em Educação, a Associação Brasileira de Municípios, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que nós estamos precisando de muita justiça e paz mesmo nesse nosso país, o FICENGE, como? A FICENGE, é a federação, Federação, desculpa aí que eu errei.
a Federação Brasileira dos Geólogos, a FEBRAGEL, o Conselho Nacional de Saúde, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o MAB, a Federação Nacional dos Portuários, o Sindicato das Indústrias Urbanas do Acre e do Amazonas, o Sinergia. Estas foram as entidades que deram o ok para firmar o manifesto e a campanha. E eu vou pedir que o Conselho Federal de Economia possa aqui fazer o registro do seu apoio, porque todos os pronunciamentos nós vamos transformar em pequenos drops da campanha, certo? Então é muito importante, porque o Conselho de Economia tem um grande peso, uma grande repercussão na sociedade, certo? Então, vai encerrar o ato o nosso Conselho Federal de Economia e depois todo mundo aqui na frente para a foto, tá legal? Não, eu quero registrar em nome do presidente do Conselho Federal, que me pediu para participar desse evento, o apoio incondicional ao movimento. Afinal, isso é uma luta histórica, né, de décadas, e eu acho que é a marca da nossa história. Então, estamos incondicionalmente ao lado de vocês e os apoiaremos em tudo aquilo que for possível. Não só em defesa da Petrobras, mas em defesa da Eletrobras e em defesa da soberania nacional. Obrigado. Agora sim, muito obrigado pela sua audiência. Nós concluímos então a nossa transmissão aqui pelo PT no Senado. Também já conseguiu o apoio para a campanha da Confederação dos Trabalhadores Municipais, né, da Confitança, certo? Serviço Público Municipal. E nós estamos aguardando a confirmação, que é muito importante, do mesmo jeito que o Conselho Federal de Economia, o Clube de Engenharia, né, que o Guilherme Estrela, inclusive, está aqui representando, porque ele é conselheiro, né, do Clube de Engenharia. E agora todo mundo aqui para foto, né, gente? Vamos tirar essa estrutura daqui. Será feito agora um registro, então, oficial, né, das entidades que participam dessa campanha. O petróleo é do Brasil. Mais uma vez, nós agradecemos a audiência de todos e todas. Lembramos que amanhã, a partir das 8h30 da manhã, nós vamos ter transmissão ao vivo pela página do PT no Senado, com o senador Paulo Paim e diversas entidades para o lançamento do Estatuto do Trabalho. Isso mesmo, a partir de amanhã o Senado lança o Estatuto do Trabalho. Fique ligado nas nossas redes sociais, no Facebook vai ter transmissão ao vivo e também no site www.ptnosenado.org.br. Também nos acompanhe nas nossas demais páginas, pelo twitter.com/PT no Senado e o Instagram, instagram.com/PT no Senado. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa tarde a todos e todas.